Bom dia pessoal. Bom dia. Tô indo agora para a clínica começar mais um novo dia maravilhoso. Hoje é dia 1º de junho de 2021. Um maravilhoso e abençoado dia para todos vocês. Que cada um de nós possamos fazer valer, né, essa grande aventura, essa aventura linda, maravilhosa que é a vida, esse dom que é a vida, esse poder. Já imaginou? O maior poder que existe no planeta está dentro de mim. Eu sou um gerador atômico, um gerador quântico de energia. Eu sou Deus habitando esse meu corpo de carne. O espírito da vida, essa força quântica, força espiritual está dentro de mim. Então o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa força? É maravilhoso. Quando a gente entende, por exemplo, quando a gente entende a Bíblia, quando a gente lê e entende a Bíblia, a gente percebe que não é nada fora de nós. A Bíblia está falando sobre o que acontece dentro de nós, dentro de cada um. Ali mesmo na passagem de Moisés, na história de Moisés, quando ele encontrou a sarça ardente, o que significa? Sempre quando eu lia a Bíblia, eu lia uma passagem, um trecho, e eu queria saber o que é que significa aquela passagem, qual o arquétipo que aquela passagem quer falar, né? Representa um arquétipo. E a passagem de Moisés, quando ele encontrou a sarça ardente, eu entendi que é dentro de nós. A sarça ardente, Moisés estava no deserto. Quando a gente lembra, Jesus foi levado ao deserto. Moisés encontrou a sarça ardente no deserto. Saulo de Tarso encontrou a luz, no deserto. Toda a passagem do povo de Israel, ela passa no deserto. Abraão passou pelo deserto. Jacó deitou a cabeça sobre a pedra no deserto. Tudo no deserto, que é aquele local dentro de nós que ninguém mais vai. Dentro de você tem um local onde habita as duas identidades, a identidade física, carnal desse animal mamífero, esse animal, um primata, antropóide, o instinto animalesco, e a outra identidade, que é a identidade espiritual, que é o ser divino, que é o espírito em nós. Então tem as duas tendências, a tendência para o espírito e a tendência para a carne. É a grande luta entre o espírito e a carne, que é a personalidade divina com a personalidade animal. Então esse local é o deserto, aonde a gente pensa, medita para tomar as decisões. É também chamado de consciência. O deserto é a consciência. Quando a gente vai refletir ali no livro de Gênesis, logo no começo, quando diz que viu Deus que Adão não vivesse só, e deu-lhe uma auxiliadora, uma ajudadora, deu a consciência, essa ferramenta para que você, meditando, raciocinando, pensando, ouvisse a sua voz, ouvisse a voz do Criador. É a consciência. Se eu recebo uma proposta agora para fazer algo ilícito, algo de errado, e eu tenho 1 minuto para pensar, eu vou ficar aqui, eu vou entrar para o quarto, fechar a porta, que é me desligar do externo, e vou falar em secreto com o Pai, que em secreto ele vai me responder.
né, que é justamente essa conversa que eu tenho 24 horas na minha consciência. É onde Paulo, em outro texto, fala que é orar sem cessar. Então é isso. Moisés, ele estava no deserto quando ele encontrou uma sarça ardente que não se consumia, que não acaba. Essa sarça ardente é justamente quando a gente entende que dentro de nós está esse ser, essa força espiritual que conversa com a gente 24 horas e ela não se consome, que é o próprio Deus habitando em nós. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a mudar minha vida. Eu comecei a parar de satisfazer a minha serpente, né, que é o meu ego, que é o meu instinto animal, que é o seu instinto animal. Então, medita nisso. Assim como Moisés, a partir do momento que ele encontrou a sarça ardente, ele mudou de vida. Ele estava no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. E a partir do momento que ele encontrou a sarça ardente, que ele perguntou à sarça ardente: quem você é? Qual é o seu nome, para que eu fale ao povo do Egito, para libertar o povo do Egito, para que eu fale ao faraó? Aí o faraó, representando o ego e as forças que satisfazem o ego, era o faraó do rei do Egito, né? O faraó do Egito lá. Então, a partir desse momento que eu tive esse encontro e essa consciência, que essa voz que fala 24 horas por mim, comigo, é a própria voz, né, do todo, a voz do universo, a voz de Deus. Aí a minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter forças para compreender as forças que me faziam fazer um monte de coisa, né, que estava me prejudicando. Então, pensa nisso, você começa a entender que você é Deus habitando o seu corpo. Começa a entender que as forças negativas que fazem você fazer o que você não quer fazer, não é divino isso, é do ego, é do seu instinto animal, é da carne, é o instinto animal. Por exemplo, quando eu fumava, eu entendia que eu ficava pensando no seguinte: eu digo, meu Deus, que força é essa que me faz ir até a padaria para comprar o cigarro? E eu queria parar de fumar. Fiquei anos jogando o cigarro fora, jogando maços inteiros de cigarro, e voltava no outro dia, porque eu entendia que eu não sabia o que era, como que funcionava isso, mas é porque eu fui ensinado errado. Desde a minha infância, assim como um cãozinho, um filhote é adestrado para não sair da garagem, eu fui adestrado também pela cultura, principalmente pela cultura religiosa, que ensina de forma errada que Deus está fora de nós, que Deus está no céu. Eles ensinam de forma física, de forma literal, ao pé da letra, porque não entendem, né? Ensina até as crianças a rezar, a orar, Papai do céu, sempre levantando as mãos para cima. E dessa maneira nós fomos adestrados que Deus está fora de nós, que nós somos uns coitados, estamos longe dele, e que tem que ir conversar com um monte de intercessores, de santos que vão conversar com Deus. A gente tem que passar por vários secretários para se chegar a Deus, e eles não conseguem explicar. Então, devido a eu ter sido ensinado dessa maneira, eu demorei, porque eu tinha que lutar contra essas crenças limitantes e contra o meu próprio ego, né? A minha própria serpente, o meu próprio diabo, né? O meu próprio Satanás, que é o opositor, aquele que se opõe a eu me alinhar com Deus que habita dentro de mim, eu dar ouvidos a Deus que habita dentro de mim. Ali então
Moisés, a partir do momento que ele teve essa luz no entendimento, a sarça começou a arder, a vida dele começou a mudar, né? E ele começou a fazer algo por outras pessoas. Ele não pensou mais no próprio umbigo, ele não pensou mais no próprio ego, e a partir daí começou a ajudar as pessoas a libertar também o entendimento, que é ser liberto do Egito. Libertar o povo cativo do Egito é isso, é a gente começar a explicar, a dividir esse pão para as pessoas que estão cativas, presas no Egito, vivendo como zumbis, apenas satisfazendo o seu próprio ego, né? São as ilusões do mundo, os reinos da terra. Todos os assuntos, eles se misturam, eles intercalam, falam a mesma coisa. A Bíblia, ela foi escrita de uma forma muito interessante, que existem milhares de histórias na Bíblia, todas falando a mesma coisa. São arquétipos, simbologias, sombras, né? São analogias, sombras, são arquétipos, querendo falar a mesma coisa. Que a força mais poderosa do universo está dentro de você, que você tem duas origens, né? Que é o corpo físico, sendo um animal mamífero, né? Um parente dos primatas, e uma origem espiritual, energética, quântica. Um lado do cérebro a emoção, onde a gente é guiado pelas emoções. Do outro lado do cérebro é a razão. No centro tem a glândula pineal, que é o terceiro olho, que é a nossa antena parabólica, o nosso radar, onde nós emitimos ondas eletromagnéticas e recebemos essas ondas eletromagnéticas, e dessa forma a gente consegue alinhar lado esquerdo, lado direito, e a glândula pineal ao centro, que é a glândula pineal, eu já fui estudar sobre isso, é a morada do espírito, a morada da força, a morada do entendimento, é na glândula pineal, é o terceiro olho. Por isso que os indianos, eles fazem aquela marquinha aqui no meio da sobrancelha, representando o terceiro olho, representando que eles estão despertos, né, para a espiritualidade, para perceber o mundo quântico, mundo invisível à nossa volta. E é isso, meus amigos, meus irmãos. Eu vou estar postando esse vídeo tanto no YouTube como no Instagram. Vocês usem as informações que a gente vai buscando e aqui dividindo com vocês, para o dia a dia, para a reflexão para vocês tomarem decisões. Você tem todo o poder de mudar completamente a sua vida para melhor, né? De dizer não, né? Traçar novos caminhos, traçar novas metas e fazer valer essa aventura maravilhosa que é a vida. Acabar com o pessimismo, com a tristeza, com depressão, com os vícios. Esse poder está dentro de você. Mudar completamente, traçar metas, traçar novos futuros, né? Escrever novos finais felizes para a sua história. Nós só precisamos colocar em ação, crer e colocar em ação, né? Conversar com a consciência, né? Que é ouvir a voz de Deus, se alinhar. Precisamos nos alinhar, fazer a conexão com o grande Espírito, né? Com Deus, como você queira falar, dependendo da sua cultura ou da sua religião, para colocar em prática essa maravilha que é a vida, essa aventura maravilhosa que é a vida. A gente vai amadurecendo e vendo
o tempo que a gente perdeu, hoje eu entendo que a gente, ok, perdeu tempo, mas vai servir de aprendizado para a gente saber que daquela forma, das coisas que a gente fez de errado, aprender que daquela forma não se faz mais. Então agora é só fazer de forma diferente para que os resultados sejam diferentes. Colocar em prática esse poder, que é o poder de criar a sua própria realidade. Por exemplo, eu estou indo agora para a clínica e eu não estou lá. Eu não estou lá agora, mas daqui a 10 minutinhos eu vou estar lá, sentado na cadeira. Então eu vou criar um milagre. Lá não tem ninguém, sentado na cadeira do dentista, e daqui a 15 minutos eu vou estar lá. Eu vou criar, vai aparecer um ser lá para trabalhar. Então eu vou criar essa realidade. Então isso é um exemplo simples, né, para exemplificar que nós somos criadores. Qualquer um de nós, a gente pode ser o que quiser. A gente só não é, por exemplo, um governador porque há 20 anos atrás a gente não tomou a decisão de entrar para a política para desenvolver esse trabalho. A gente só não é um astronauta porque há 30 anos atrás a gente não tomou a decisão de caminhar, entrar nesse caminho e ser astronauta. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue, a gente cria. Só basta tomar a decisão. Então é isso. Eu já estou aqui estacionando aqui no estacionamento aqui da clínica e vamos para mais um dia. Vamos criar a bênção, vamos criar as situações, fazer acontecer, sempre com amor, com justiça, né? Procurando amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente entende que o próximo é Deus habitando o corpo daquela pessoa, a gente age com amor, com respeito, com igualdade, porque eu sou você e você sou eu. Então é isso. Forte abraço. Um dia maravilhoso, excepcional.